viu? Vocês vão me perguntando, ok? E, por favor, ninguém mexa aí nessa apresentação, deixa só que eu mexo, tá? É o slide que eu mandei para vocês na aula passada. Ó, aqui, na verdade, o slide primeiro, eu trouxe só uma retrospectiva do que a gente já viu, tá certo? Primeiro, é importante que vocês nunca esqueçam, né, qual a importância do direito civil para a nossa vida, né? Como um todo. A gente sabe que o direito civil, ele é algo extremamente importante, né? Está presente na nossa vida diariamente. Eu lembro que eu coloquei para vocês justamente, né, como noção introdutória, tá? Dizendo que o direito civil, ele está desde a concepção até a sucessão, né? Até a sua morte, depois a sua sucessão, entende? Então, assim, necessariamente o direito civil, ele é extremamente importante para a vida de todos nós, tá? Falamos também do direito natural e do direito positivo, né? O direito natural é aquele direito que ele independe do Estado, tá certo? Independe do Estado ou da lei. O direito natural é o que se chama de justnaturalismo, tá certo? É o direito à vida de cada um de nós. Todos temos, né, esse direito natural. Por sua vez, tá? O direito positivo já é a lei. O direito positivo é o positivismo, é o que todos nós sabemos, tá certo? É a própria lei em si, tá? Falamos do direito objetivo e do direito subjetivo, né? O direito objetivo estabelece normas de conduta social, tá? Individuais para cada um, o seu modo de agir, é o direito objetivo, né? O direito objetivo de todos nós em sociedade. Ele estabelece normas e condutas para que a sociedade possa viver, né? E ser conduzida. O direito subjetivo, por sua vez, faz valer o seu direito individual, a faculdade que cada um tem, tá? Dentro das suas regras, a faculdade que cada um tem. Oi, pessoal, boa noite, tá? Aí nós chegamos no direito potestativo. O que é esse direito potestativo? O direito potestativo é um direito que não admite contestações, ou seja, é o seu direito, é o seu uso, é uma mera liberdade, tá? Sua, de possuidor que você tem. É um direito sobre o qual não recai qualquer discussão e controvérsias, tá certo? Por exemplo, se você quiser se divorciar, é um direito potestativo seu. Você tem todo o direito de se divorciar, tá bom? Por quê? Porque, na verdade, esse direito do divórcio, né, é um direito que lhe cabe, entende? Um direito de pedir demissão, você está numa empresa e você não quer continuar com essa empresa, né? Ah, Eduardo, boa noite, Renato, Rogéria, Maria, todos sejam bem-vindos, turminha, todos sejam bem-vindos. Ó, e aí o direito potestativo é justamente esse, é um direito que lhes cabe. Então, necessariamente, tá? Professor, depois informa os itens a serem lidos do Flávio Tartucci, referente às páginas, pois eu estou com o e-book e não tem paginação. Gente, o Romildo me lembrou bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vários alunos durante a semana disseram assim, professora, eu vou enviar atividade para onde? Meus amores, eu não pedi atividade para ser enviada. Toda vez que eu pedir algo para vocês assim, é no sentido de que eu quero que vocês estudem, tá? Quem aqui fez o cronograma de estudo que eu falei a semana passada? Estão se dedicando? Estão realmente sentando e estudando? Tá? A autorresponsabilidade sobre os seus estudos. Vocês estão vendo aí o governo Bolsonaro, está vindo com avalanche, né? Querendo destruir por tudo concurso público, entende? Então, assim, ainda mais as terceirizações, os cargos comissionados vão surgir, tá certo? Mas alguns concursos, eles vão prevalecer, concurso para juiz, para procurador de justiça, né? Para delegado, entende isso? Então, esses concursos de nível mais alto, tá? Vocês podem ter certeza que eles vão continuar assim, né? Policial, já está uma expectativa aí, justamente, Eduardo, das carreiras policiais, de novos presídios serem construídos aqui no Ceará, e automaticamente os presídios sendo construídos, eles vão precisar fazer concurso para a Polícia Penal, né? Que é o antigo agente penitenciário, que hoje é a Polícia Penal. Então, assim, se dediquem, tá? Quem foi que fez o cronograma de estudo aí, que eu perguntei e ninguém respondeu? Me diz aí. Quem está fazendo? Quem está estudando? Então, essas atividades, Romildo, que eu passei para vocês, é justamente a nível de
que vocês realmente se comprometam, tá? Com os seus estudos. Para quem? Para vocês mesmos, tá bom? Então não precisa me mandar nada, beleza? Entendido até aí? Alguém ainda tem dúvida? Mas, Romildo, depois eu digo, viu? Porque ele abre em PDF, né? No computador a gente consegue ver as páginas. Então, meus amores, quando a gente fala no direito potestativo, é aquele direito que lhes cabe. O potesta, né? Vem da expressão potestativo, vem da expressão potesta, tá? Ou seja, é um direito de pedir o divórcio. Todavia, né, as questões sucessórias, isso não entra, né? Então, vamos supor, se o divórcio, eu posso, numa ação, né, requerer ao juiz o divórcio, uma ação de divórcio combinada com alimentos, com guarda, com visitas, entende? Divisão de patrimônio. E nesse divórcio, necessariamente, ser discutido, em primeiro lugar, o divórcio, né? Nessa ação inicial, pode ser discutido de imediato o divórcio. Entretanto, as questões sucessórias, tá? E o direito patrimonial, ele pode ser discutido em outra ação e assim sucessivamente, tá certo? Por sua vez, o direito público e o direito privado. Olha lá, a gente viu que o direito público, né, necessariamente, ele estabelece uma relação, né, com o cidadão. É uma relação numa perspectiva, né, numa perspectiva o direito público, numa perspectiva vertical, tá? Onde o cidadão necessariamente tem, né, que atentar para as ordens, para a supremacia do poder público, tá certo? E essa relação é do Estado com o cidadão. O cidadão está aqui, o Estado está aqui, né? Por sua vez, o direito privado é uma relação horizontal. A gente sabe disso, a gente já viu. Então, aqui é só para vocês ouvirem um pouquinho. Falamos também, né, dos livros que são divididos, né? O direito civil, ele é dividido em parte geral e parte especial. A parte geral são 3 livros, né, que eu disse para vocês. Os 3 livros, Pessoas, Bens e Fatos Jurídicos. E a parte especial que tem o livro de Obrigações, Empresa, Coisas, Família e Sucessões. Vale salientar que, em relação ao direito público, meus bens, meus amores, a Constituição Federal, né, ela tem por si só um manto protetor de todas as relações. Então, independente de ser ou de haver essa divisão em direito público e direito privado, tá? Necessariamente o manto do direito constitucional prevalece sobre todo ordenamento. Isso é importante. Por isso que a gente sabe que nas relações, né, necessariamente elas estarão automaticamente protegidas pelo direito público, uma vez que haja digamos assim, um desacato em relação ao que a própria lei determina, ok? Aí a gente começa a falar hoje sobre a personalidade jurídica, tá? Olha aí o que eu coloquei para vocês. O que é a personalidade jurídica? A personalidade jurídica é a aptidão para titular direitos e contrair deveres, tá? Sabendo que a personalidade jurídica é uma qualidade inerente ao ser humano. Então, todos nós temos. É uma qualidade que todos nós temos, tá certo? Essa qualidade, né, vem da personalidade jurídica. E aí, mais à frente, a gente vai ver a diferença, né? Está ligada à pessoa, reconhecida a todo ser humano, independente da consciência. Então, aqui, gente, não há uma diferença do incapaz. Pelo contrário, o incapaz também ele está inserido aí, né, na questão da personalidade jurídica. Então, todos, independente da capacidade ou não, todos têm personalidade jurídica, tá? E todos são sujeitos de direito. Oi. Desculpe interrompê-la. Esses tópicos aí são o que nós vamos ver agora no semestre? Uhum. Vão. Todos eles, né? Naquele guia de disciplina, tem lá dizendo para vocês, e a ementa também, eu não mandei para vocês? A ementa é o que vocês vão estudar durante o semestre. Tem muita coisa, viu, gente? Muita coisa mesmo, tá certo? Não, Mas porque dá tempo. com os tópicos assim fica melhor para a gente poder se orientar. Legal. Olha Professora, lá. Oi.
Sobre a leitura do livro, a senhora tem alguns tópicos específicos ou a senhora recomenda a gente ler ele todo, né? Enquanto vai estudando um semestre, assim, se puder, né? No caso, que é muito grande. Não, Camila, o que foi que eu fiz? Eu vi essas páginas, da 122 a 140, tá? Vi que estava diretamente relacionada com o assunto que a gente está trabalhando aqui, tá certo? E aí eu vou dar mais uma olhada, quando for na próxima semana eu passo outra atividade, tá certo? Certo, A atividade de certo. hoje, na verdade, o que é que eu quero que vocês façam? Leiam essas páginas, quem não leu ainda, leia, vai fazendo um resumo. Porque, gente, vocês podem fazer assim, ó. Vocês podem pegar uma folha de A4, divide no meio e faz um fichamento. Ou podem fazer normal, pega um caderno e vão fazendo um fichamento e divide por disciplina, né? Porque esse resumo que vocês fazem vai ajudar bastante vocês na hora da prova. E, além da prova, vai ajudar vocês ao entendimento da matéria, tá certo? Porque aqui eu trago algo muito sintático para vocês, muito resumido. E quando vocês vão ler o livro ou vão ler o PDF, vocês veem que tem muito mais material lá, tá certo? Marcela, é o livro do Flávio Tartucci, tem lá no grupo do WhatsApp, tá? Depois eu coloco novamente para vocês. Então, turminha, Professora, eu oi. não, Romildo, Oi, Romildo. eu acho que eu perdi na tua resposta se você vai colocar depois os tópicos ou se você falou e eu perdi. Eu acho que pode ter cortado. Não, eu vou, na verdade, toda vez que eu mandar as páginas para vocês do Flávio Tartucci, tá? E, inclusive, alguns alunos disseram assim, gente, ô Clóvis, por favor, anota o telefone aí desses meninos que estão pedindo para depois adicionar. Gente, quem for pedir para adicionar, avisa se é da Parangaba ou da Maracanaú, para os meninos colocarem no grupo certo. E aí, gente, o que é que eu quero dizer a vocês, Romildo? Que eu vou ver os tópicos e eu digo para vocês as páginas, tá certo? E outra coisa, gente, abrindo um parêntese aqui, eu estou muito preocupada com alguns colegas de vocês, tanto da Parangaba como de Maracanaú. Tem uns colegas que estão muito baixo astral, galera, sabe? E assim, sempre que vocês puderem, deem um apoio a um colega, sabe? Por quê? Porque muitas vezes, né, o colega, ele tá precisando só de uma palavra amiga, entende E isso? Porque assim, gente, o curso de eu- Direito não é um ela curso tá fácil. com uma Nós estamos peladeira aqui. passando. Deixa eu ver se é Ô, borracha, Glória. se que Fecha diabo. aí esse áudio. Não, quando ando. Quer dar uma volta, não? Só ir até o final da rua e Ô, voltar mais lado Glória. aí. Gente, aí vocês têm que Professora, fazer depois da aula de ontem, a gente viu que não é fácil mesmo, não. o que foi a aula de ontem. Penal, aí tinha um monte de. Não vou nem falar aqui as especificidades que o professor estava dando, mas enfim, bem Não, gente, complexo. não é, não é. Penal, na minha opinião, é uma das disciplinas mais difíceis. Por quê? Porque penal, ele traz necessariamente é, a doutrina. Ele está muito correlacionado com a doutrina. E questão de concurso, questão de OAB, questão de tudo, não é só a letra da lei. Diferente, muitas vezes, do direito civil. Entende isso? Então, assim, é o que eu digo, meus bens, meus amores. Ou vocês fazem planejamento de estudo, ou então, sinceramente, vocês vão ficar tristes. E aí tem uma galera que tá triste. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Gente, não é fácil. Vocês pensam que para mim foi fácil fazer o curso de Direito? Não foi, turma. E eu tenho certeza que para todos os professores, se vocês conversarem, eles vão dizer a mesma coisa. Entende isso? Não foi fácil, mas é possível. A gente tem que ser forte o suficiente, é isso mesmo, Romildo, faca na caveira, tá? Tá triste, descansa. Tá cansado, descansa. Quer chorar, chora. Toma um banho, levanta a poeira, sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima. É assim que é o curso de Direito, gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, depois que o curso termina, lá no mercado de trabalho é muito pior do que aqui dentro da faculdade, viu? Só para avisar vocês, tá bom? Então, estudem, é um sonho de vocês, como foi o meu um dia, né? Eu fui em busca dele, lutei, chorei, cansei. Gente, eu lembro uma vez que eu ia chegando na faculdade, eu tinha uma amiga que ela era colega de classe, ela era da Receita Federal, sabe? E aí eu estava tão cansada, que eu desci do carro e fui falar com ela, né? A gente entrou na faculdade, na calçada eu comecei a chorar.
Eu comecei a chorar. Aí ela disse assim, Eli, o que é que tu tem? O que foi que aconteceu? Ela ficou assustada, porque eu sempre vivo brincando, dando risada, né? Sou muito alegre. Aí eu disse, amiga, é só cansaço. Eu tô cansada, mas vai passar. Enxuguei a lágrima, entrei na aula e pronto. E meti a minha cara. Então, assim, tá? Olha o que o Eduardo colocou, não existe atalhos, não existem truques. Então, escolha o caminho difícil, o caminho da responsabilidade, o trabalho duro e do sacrifício, o caminho da disciplina, da humildade e da responsabilidade, que em última análise leva à liberdade. É isso mesmo, turma, tá? Então, assim, eu sei que é difícil, tudo bem, mas uma vez que vocês se colocaram tá? Eu fiz tudo errado, aí agora resolvi fazer direito, mas é difícil. Os questionários do AVA estão igual do mestrado da senhora. O Alisson eu nem tive acesso ainda, mas eu vou ver, porque disseram que os professores têm acesso, viu? Mas é isso mesmo, é desse nível, tá, turminha? Então, vamos seguir, porque a gente ainda tem muita coisa para ver hoje. Então, olha lá. Automaticamente, meus amores, eu coloquei aqui uma observação para vocês verem sobre os animais, tá? O que é que o Código Civil fala sobre os animais, né? Que os animais, eles são semoventes. Abre aí a Constituição de vocês, não, o Código Civil, no artigo 82, ó, dos bens móveis. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Ou seja, semoventes são justamente os que se têm movimento próprio, tá? Olha, a Patrícia aí também colocou, ó, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Eu creio, Patrícia. Eu creio demais. Então, meu bem, é o seguinte, esse artigo 82 do Código Civil, ele mostra pra gente que os animais necessariamente, tá? Eles têm movimentação própria, e por isso que eles são chamados de semoventes. Aqui no Brasil, a legislação brasileira não autoriza você deixar como patrimônio seu para um animal, tá certo? E aí, muitas vezes, as pessoas dizem assim, eu vou deixar para os meus cachorros, para os meus gatos, né, a minha herança, mas não dá. E aí, eu achei muito interessante, porque eu fui procurar. Não sei se vocês chegaram a conhecer o Clodovil. O Clodovil era uma personalidade pública, ele era estilista, já morreu, e o Clodovil, ele falava muito isso, que ele ia deixar, né, para os animais, que eram necessariamente as companhias que ele tinha. E, gente, só que o nosso direito brasileiro não autoriza, né? Sabe o que aconteceu com a herança do Clodovil? Ele necessariamente deixou uma tutora para cuidar dos bens dele, ele realmente abriu, né? Doou dinheiro para uma associação de animais e para outra associação de meninas vítimas de violência doméstica, tá? De violência, de um modo geral, de violência, né, física. Mas aí eu fui estudando para dar aula para vocês, eu achei essa informação aqui que eu achei super interessante, ó, né? Nos Estados Unidos, isso pode acontecer. Olha aí, ó, a Leona, né? A Leona, não sei se o nome é inglês, não sei falar inglês, deserdou os netos. Dona de um império imobiliário nos Estados Unidos, faleceu em 2007, né? Mas não sem antes desertar os 2 netos e deixar 12 milhões de dólares para o cachorro, o Trouble. Ela designou o irmão para cuidar do maltês branco e, para tal, deixou 10 milhões a ele. Os netos Davi e Walter ficaram com 5 milhões de dólares cada um, com a condição de que visitasse pelo menos uma vez ao ano o túmulo do pai. Já os netos Craig e Megan acabaram sem absolutamente nada, por razões por eles conhecidas. Segundo afirmou a avó no testamento, ela também cuidou para que o bichinho fosse enterrado em túmulo ao lado do seu, assim que seus pais na terra chegassem ao fim, tá? Então, na verdade, né, lá pode, aqui automaticamente não. Entende isso? Por quê? Porque não tem personalidade jurídica, né? Mas existem muitas leis de proteção aos animais que hoje estão mais em voga do que antigamente, né? Falando sobre a personalidade jurídica, tá certo? Eu trouxe essas informações também sobre os métodos artificiais, tá?
os métodos artificiais de criação, que é a inseminação e a fertilização, que podem ser homólogas ou heterólogas, que podem ser em vida ou após a morte. A homóloga, quando temos material do próprio casal, tá? Que é a inseminação, né? O gameta será inserido no corpo da mulher e será em vivo, né? E aí, gente, esses métodos vocês encontram no artigo 1593 e 1597, que são os métodos artificiais. E o heterólogo, né? É parecido com a matéria de ontem. E vocês estudaram o que ontem? E heteróloga, quando será utilizado material genético de terceiro, né? Que é o banco de sêmen ou o banco de óvulo, tá certo? Na verdade, a fertilização pega o gameta masculino e feminino, junta e coloca no corpo da mulher. É o que chamamos de bebê de proveta, o in vitro, tá certo? E a gente, penal, mas tinha biologia no meio. Eu queria ver se vocês fossem ver, sabe, que era medicina legal. Aí vocês iam ficar com o juiz assim, ó, bem doido. Abre aí o Código Civil de vocês, no 1593. 1593. Olha lá, ó, das relações de parentesco. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Essa outra origem, vamos ter ainda, professora, o que, Clóvis? Essa outra origem, gente, na verdade, é o que ele fala aqui sobre esses métodos artificiais de criação, onde necessariamente vai nascer uma criança, né? Ou viva ou natimorto. Vocês vão ter medicina legal na faculdade? Eu acho que não, acho que vocês vão ter criminologia. As duas são muito interessantes, mas eu acho que não. E o artigo 1597, olha lá. Presume-se concebidos nas constâncias do casamento os filhos. Inciso 3º, havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Tá vendo? E inciso 5, havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Presumem-se concebidos, ou seja, são filhos da mesma forma. Antigamente, a gente tinha essa mania, vocês devem conhecer, que as pessoas chamavam assim, o filho é bastardo, né? Nasceu fora do casamento, nasceu... Ok, isso é no passado. Hoje em dia, tá? Com a atualização da legislação, para a justiça, para a lei brasileira, filho é filho, independente de como ele veio, tá certo? De como ele veio. Se ele veio com um método natural ou se ele veio através de um método artificial de criação, tá certo? Os métodos artificiais de criação deverão ser consentidos de forma expressa. Então, quando uma mulher se predispõe, um casal, a fazer um método, uma inseminação ou uma fertilização, tá? Necessariamente, ele tem que estar escrito, específico e direcionado. Tem que ter um documento afirmando necessariamente qual o objetivo dessa inseminação. O Alisson tá tendo, né, nessa novela que tá passando, né? É verdade. Vamos ver onde é que vai dar ali, tá certo? Então, vamos lá. Então, para fins sucessórios, não muda nada, é tudo igual, tanto para um como para o outro, tanto vindo de forma natural ou não, tá certo? Nesse caso do artigo que acabou de ler, pode ocorrer barriga solidária? Não. Salvo engano, a barriga solidária... Boa pergunta, viu? Eu nem procurei saber sobre isso. Mas vê aí, barriga solidária. Eu estou em dúvida agora em relação aqui. Que a barriga solidária, né? Teve até aquele rapaz que Minha Mãe é uma peça, um comediante, né? Que ele viajou, que era justamente a barriga de aluguel, né? Mas a barriga solidária, gente, eu estou em dúvida agora, mas procura aí, vocês me dizem. Paulo Gustavo. Pois é, o Paulo Gustavo, né? Ele teve o bebê fora, tá certo? Ele foi justamente, tem 2 bebês, né? Ele, o Henrique, outro cantor aí, né? Aham. É porque assim, gente, na verdade, o que a gente observa, né,
é que a gente está falando aqui o que a lei determina. Mas, infelizmente, tem muita gente que trabalha na contramão da legislação. A gente sabe disso, né? Isso é fato para todo mundo. Por exemplo, a legislação penal, o bandido, propriamente dito, ele não está preocupado com a lei, né? Então, nós que somos pessoas que pagamos nossos impostos, etc. e tal, é que estamos preocupados, sim, com o que vem, né? Mas, necessariamente, a lei diz uma coisa, mas as pessoas, no fundo, fazem outra, né? Por exemplo, a idade núbia no Brasil é de 16 anos, mas a gente vê pessoas com menos idade fazendo o quê, né? Olha, o Hugo colocou aqui, ó, de acordo com a resolução do Conselho Federal, a paciente que será barriga solidária deve pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o 4º grau. Mãe, filha, avó e sobrinha. Olha aí, gente, massa. O Conselho Federal de Medicina. Agora tem que ver, antes dessa resolução do Conselho, a legislação constitucional, viu? Mas a gente vê isso aqui, eu vejo depois para vocês. E vocês também dão uma olhadinha, tá certo? A aquisição da personalidade jurídica pela pessoa natural, a pessoa física, está no artigo 2º. Olha lá, ó. Se vocês abrirem aqui, gente, no artigo 1º do Código Civil de vocês, vocês vão ver o seguinte, ó. Ó. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. É a personalidade jurídica que a gente já falou. Aí a gente vai para o artigo 2º, que é esse que eu coloquei aqui. Aquisição da personalidade jurídica pela pessoa natural, que é a pessoa física. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, tá? O nascituro, necessariamente, é o feto, tá certo? O nascituro, gente, a representação do nascituro é quando a mamãe está grávida e o bebê está lá dentro da barriguinha, né? Então, o nascituro, necessariamente, a sua representação será através dos seus pais, tá? Nascendo com vida, as expectativas de direito se transformam em direito subjetivo. E a sua existência no tocante aos seus direitos e interesses retroage ao momento da concepção, tá certo? O nascituro é um termo atribuído ao feto, né? Ao feto. Já o natimorto, e aí a gente vai falar dele, ó. Todas as pessoas são detentoras da chamada personalidade jurídica ou direitos da personalidade. Atenção para o nascituro e o natimorto para fins sucessórios. E aí eu coloquei essa observação desse exame que é feito por parte dos peritos para descobrir se quando a mãe estava grávida, na hora do nascimento, tá? Se o bebê respirou ou não. Houve por um tempo um questionamento muito grande no STF acerca de que momento se daria a concepção, né? O nascimento da criança, com vida ou não. Mas esse bafafá todo, na verdade, era só em relação às questões sucessórias, tá? Qual é o exame que é feito no bebê para saber se ele respirou ou não antes de morrer? É o exame da dosimetria hidrostática de Galeno. Serve como parâmetro do ingresso de ar nos pulmões, tá certo? Então, ó, o natimorto é o bebê que nasceu morto. É o bebê que nasceu morto, tá? Ó, existe uma instrução normativa número 45 do INSS que o feto, tá, que morre dentro do útero da mãe ou durante o parto, que pressupõe ele tenha mais de 23 semanas de gestação, a mulher, ela tem direito ao salário maternidade. Para garantir o benefício, precisa apresentar o atestado médico e a certidão de natimorto. E esse benefício ela vai receber por 120 dias, tá certo? O registro é gratuito e só poderá ser efetuado no local de ocorrência do nascimento ou da residência dos pais, tá? Então, essa atividade respiratória é que vai dizer realmente se o bebê, ele nasceu, né, morto, ou se ele morreu durante o parto. O nativivo são os nascidos vivos, tá certo? Tudo bem até aqui? Quais são os direitos que o próprio Código garante ao natimorto?
Direito da personalidade é o nome, a imagem e a sepultura. Então, quando um bebê, né? Quando um bebê morre, ou na barriga da mãe, e aí, dependendo das circunstâncias, o próprio corpo, ele expulsa aquele feto, que aí as pessoas dizem que foi um aborto natural, né? Então, automaticamente, tem que ser feito um atestado de óbito, tá? Para aquela criança. E a partir daí é que nós vamos ter o direito de sepultura, né? No caso do bebê que nasceu morto, tá certo? Já os nascidos com vida, na maternidade, quando a mamãe vai ter o neném, ela recebe uma declaração, que é o DNV, que é uma declaração de nascido vivo, para levar ao cartório. Então, o pai, quando vai registrar a criança, tá? Ela leva para o cartório justamente essa declaração de nascido vivo, certo? Por sua vez, eu trouxe aqui para vocês falando também sobre a personalidade, ela se divide em duas formas. A personalidade formal e a personalidade material. A formal é desde a concepção, tá? Esse direito do bebê, professora, seriam classificados como direito público? Sim, com certeza. É um direito que ele tem de personalidade. Então, vamos supor que isso não vai acontecer. O hospital nenhum faz isso. Mas vamos supor que o hospital não queira dar um documento para que a funerária faça o sepultamento da criança, para que compre o caixão, faça o velório. Tá? Então, você pode necessariamente entrar na justiça. Mas eu nunca vi um caso. Um caso que eu vi absurdo de uma aluna minha no passado foi que a família dela pagava uma funerária, né, aquele plano funerário, e o pai dela morreu, né? Quando o pai dela morreu, acionaram a funerária, né? E quando chegou lá, o caixão era menor do que o tamanho da pessoa. E foi um mal-estar terrível, ela contando, né? Mas eles resolveram. Outra situação é que o pai morreu, disso de outra aluna, o pai morreu, e a funerária disse que eles estavam com um débito com a funerária, e que se não pagasse, eles iam lá desenterrar o pai dela e jogar o corpo no meio da rua. Gente, a gente tem que entender o seguinte, o direito, ele trabalha muito com a questão psicológica, sabe? Então, muitas vezes, a gente se deixa levar porque a gente não sabe. E a gente acha que o outro tem razão. Então, antes de acionar o desespero, mantenha calma e procure se informar, né? Porque a funerária não pode fazer isso. Então, tem casos absurdos por aí. E a gente tem que ficar atenta, tá certo? Quanto à personalidade jurídica relacionada ao direito material, tá? O direito patrimonial é que ficam em condição suspensiva em relação ao direito material, tá? Sofre por falta de conhecimento, é isso mesmo, Alisson, certeza. Professor, né? Uma dúvida aqui, professora. Diz. O nascituro aqui fala que é desde a concepção. Tem uma data, alguma coisa que vá datar isso aí ou não? Concebeu, já está valendo já? Dinael, existe, são tantas semanas. Eu vi, mas eu achei que era tão sem importância, né? Mas depois eu vejo para vocês. Existe, é justamente um período de gestação. São algumas semanas, né? Que a legislação já caracteriza, né, uma gestação, algumas semanas. Sabe o porquê da minha pergunta, professora? Porque, de repente, a mulher está grávida e não sabe. Às vezes ela pode estar grávida e não sabe, entendeu? Entendo. E existe também a gravidez psicológica. Eu já conheci pessoas assim, que a barriga cresceu, diz ela que estava fazendo pré-natal, e, na verdade, não tinha nada dentro da barriga da mulher. Eu não sei qual era o problema que estava acontecendo com ela. Mas, quando chegou o dia, ela estava tendo as dores do parto, gente. Vocês acreditam? Quando foi para ter o bebê, né? E, necessariamente, quando chegou lá no dia do parto, não tinha nada dentro da barriga da mulher. Não existia filho nenhum. A mulher estava com outro problema. Então, existe sim, viu? Professor, eu conheço um caso parecido aqui na minha rua mesmo.
Tem uma mulher que já está na 5ª gestação psicológica. Olha aí, gente. A mulher, gente, o peito sai leite, a mulher sente contrações, ela sente tudo como se fosse uma gestação normal. Vocês acreditam? Vai entender, né? É muito complicado. Mas, Dinael, a lei coloca mesmo. Para o INSS, essa instrução normativa do INSS, ele coloca como uma data limite de 23 semanas, né? Mais de 23 semanas de gestação, a mulher já tem direito ao salário maternidade, se o bebê nascer morto ou morrer no parto, viu? Aí, turminha, eu trouxe para vocês falando sobre essas questões também, o aborto, tá? Depois, quem tiver curiosidade, olha lá o artigo 7º do ECA. E aqui eu coloquei, ó, o aborto. A gente sabe que o aborto é a interrupção de uma gestação antes do feto atingir sua viabilidade, com 22 semanas de gestação. Dinael, eu acho que é menos do que isso, sabe? Acho que 20 semanas, por aí, a mulher já constata, viu? A senhora está passando o slide? Não, eu estou acrescentando informações para vocês, viu? Eu estou no slide 6, viu? E aí, ó, o aborto espontâneo é esse aborto natural que aconteceu. Então, não é crime. O aborto natural não é crime, tá? Mas o aborto espontâneo, né, o aborto natural, existem vários outros tipos de aborto, olha lá. Mas no Brasil, o aborto é crime. Se realizar o aborto é crime. Então, olha lá. Artigo 124, depois quem tiver interesse, abre o código, o VADMEC, e olha lá. 124, 125, 26, 27 e 28 do Código Penal. Ele vai estar dizendo quais são os tipos de aborto, tá? Os abortos criminosos, tá? E o aborto natural, que aí necessariamente não traz nenhum problema para o médico que vai fazer, né, todo o procedimento. Eu conheci um outro caso esquisito. O médico havia falado para uma mulher conhecida que ela estava com pedra nos rins e, passado um tempo, ela veio descobrir que, na verdade, estava grávida. Ai, gente, é umas loucuras, né? Misericórdia. Mas, enfim, nascitura é aquele concebido e ainda não nascido, dotado de vida intrauterina, tá? Aqui, turma, eu trouxe para vocês falando sobre as teorias natalistas. Só que antes disso, eu vou colocar esse aqui, ó. Aquele aborto que foi feito, né, um dia desse, foi aquele aborto da criança, né? A justiça autoriza aborto de menina de 10 anos que foi abusada sexualmente. O juiz da vara da infância e da juventude entendeu que é legítimo o aborto em casos de gravidez decorrente de estupro. Isso tem razão. Risco de vida à gestante e anencefalia fetal. A criança estava grávida de 3 meses. Todas as hipóteses constitucionais e legais para o melhor interesse da criança serão consideradas por parte deste juízo no momento de decidir a demanda. Vale destacar que este juízo se pauta estritamente no rigoroso e técnico cumprimento da legislação vigente, sem influências religiosas, filosóficas, morais ou de qualquer outro tipo que não há aplicação das agentes ao caso. Isso foi uma nota que o tribunal se manifestou falando justamente sobre diversas pessoas que foram para a porta do hospital, né? E aí ele destaca, acima de tudo, questões religiosas e etc. Provocar aborto em si mesmo ou consentir. Isso mesmo, mas não é só esse não, tem vários, viu? Aqui, pessoal, as teorias, né, as mais comuns, ainda existem narcisistas se posicionando contra esse aborto. Pois é, Maria. E aí foi um caso entre vários outros que existem por aí, né? Gente, Professora, horrível. Quando você visita uma ONG de meninas... Oi. Com relação aí a esse caso que a senhora falou, a lei permite que seja tirado o feto da criança no caso de estupro, mas é obrigado? Uhum. Nesse caso, é obrigado Não, ou só se quiser? Não é obrigado. Tem que ter o consentimento da mãe, viu? Mesmo Se da mãe da criança ou da mãe do bebê? Porque, no caso, a mãe do bebê seria uma criança também. A mãe do bebê. A mãe do bebê. Se ela optar, já existem casos, é porque eu também não pensei de trazer um caso
para vocês assim, mas eu posso trazer depois, tá? Um estudo de caso. A criança, ela tem direito de ser ouvida porque ela é a mãe, independente da idade, sabe? Então, automaticamente, ela vai ser ouvida por psicólogos, por assistente social. No caso dessa menina que eu trouxe para vocês relembrarem, que todo mundo viu na televisão, ela, tá? Não de jeito nenhum. Tanto que a entrevista que o médico que fez o alguém fizeram todo o procedimento, quando a menina foi para o quarto, ela já estava solta, né? É direito dela, necessariamente, dizer se quer continuar ou não, tá? E aí, gente, aqui eu trouxe para você as teorias que são mais conhecidas. Oi, Thay. As teorias que são mais conhecidas dentro da doutrina, tá? Sobre a personalidade jurídica. Olha lá. Nós temos 3 principais. Existem outras? Existem correntes minoritárias, tá? As correntes minoritárias, mas a maioria são essas 3. As principais. Pois, Alisson, aí é a internet, né? A teoria natalista, que defende que a personalidade civil só se com nascimento com vida. A teoria condicionalista ou teoria da personalidade condicional, que é a aquisição da personalidade depende do nascimento com vida, existe a condição. E a teoria concepcionista, o nascitura é uma pessoa humana, tendo os direitos da personalidade desde a concepção, tá? E aí o STJ defende a teoria concepcionista e o STF a teoria natalista e a teoria concepcionista. Então, de um modo geral, as principais são a natalista e a concepcionista. Mas numa prova, o que é que vai prevalecer? A concepcionista, que é a corrente majoritária, tá? Então, o bebê, né? O nascitura é pessoa humana, tendo os direitos de personalidade desde a concepção. E aí a gente já viu os direitos de personalidade, né? De vida, né? De imagem e de sepultura, né? Nome, imagem e sepultura da criança. É um direito dela. Aí, trazendo mais uma coisa para vocês sobre curiosidade e querendo alertar a todos, tanto as meninas como os meninos, eu trouxe aqui para vocês falando dos alimentos gravídicos, tá? E aí, turminha, não é pensão alimentícia, tá certo? Quando a mulher está grávida, entra com uma ação para que seja concedido a ela um alimento gravídico. O alimento gravídico é como eu coloquei aí, ó, é a Lei 11.804 de 2008. Quem tiver interesse, depois abre lá e dá uma olhadinha. Ser pai é um compromisso desde a concepção. Os alimentos gravídicos são as despesas custeadas pelo futuro pai durante a gravidez para cobrir gastos com os médicos, exames, parto e demais necessidades. Após o nascimento, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia. Tudo bem, professora, e se essa mulher, eu sair com ela, mas na verdade o filho não é meu? Quando o bebê nascer, você pode pedir que seja feito um exame de DNA. Você tem toda essa liberdade. E se o bebê não foi seu? Você pode necessariamente... Oi, Vitória. Ó, se você automaticamente perceber, através do exame de DNA, que esse filho não é seu e que você custeou todos os alimentos gravídicos, tá? Necessariamente você pode pedir uma ação regressiva, que ela venha a pagar tudo aquilo que você custeou, tá certo? Então, tenham muito cuidado para não levar gato por lebre, né? Se envolver com as pessoas e necessariamente, né? Essas pessoas você não ser o pai. Outra coisa que eu trouxe interessante aqui para vocês, acerca também de alimentos, é acerca da prisão do devedor de alimentos, tá? Onde é que tem? No artigo 528 do CPC, define que algo deu errado. Estamos tentando conectar você à reunião.
E aí, pessoal? Turma? Diz aí um oi para mim, sim ou não? Tá travando geral, né? Mas vamos seguir, vamos seguindo. Travando muito, tá travando muito, gente, para vocês e para mim, viu? Para todo mundo. Vamos lá, mas o que eu estava falando era justamente dos alimentos gravídicos e fiz uma ponte com a pensão alimentícia, tá certo? A pensão alimentícia é necessariamente sobre os alimentos definitivos ou provisórios. Quando é que você pode ser preso? Nos 3 últimos, tá? Nos 3 últimos. Travou quando foi falado o artigo 528, Eliel. 528 do CPC, onde ele fala dos alimentos, tá? Da prisão por alimentos. Falta de pagamento. Você deixou de pagar as 3 últimas prestações vencidas, tá certo? Então, automaticamente, se a mulher quiser, ela pode requisitar do juiz, né, que você seja preso. Só, gente, antes de ser preso, deixa eu chamar vocês uma coisa, chamar a Flor de Lis para dar um jeito nessa net. Antes do juiz expedir uma ordem de prisão, você é chamado no fórum para que você necessariamente possa pagar o seu débito, possa quitar o seu débito, entende? Então tá. Então quer dizer que eu só vou ser preso se eu estiver devendo 3 meses? Não, você pode ser preso se estiver devendo 1 mês, tá certo? Basta 1 mês de inadimplência da pensão alimentícia para que seja requisitada a prisão. A prisão está no artigo 528, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Quanto tempo a pessoa vai ficar presa? De 1 a 3 meses. De 1 a 3 meses. Mas na prática, logo ele sai, porque automaticamente logo a família se reúne ali, faz uma vaquinha, né? Para que ele possa pagar, tá? Isso ocorre em todas as circunstâncias ou apenas em pensões já acordadas em lei? Acordadas em lei, Francisco. Necessariamente não adianta. Isso, David, é justamente isso. Para o devedor, quanto mais. É aquele devedor que começa a pagar e depois acha que esqueceu, né? Francisco, Gerberson, né? As circunstâncias ou apenas a pensão já acordada em lei. Em lei. Porque, gente, vamos lá. Vamos prestar atenção. A justiça, ela para que ela possa se manifestar, ela tem que ser provocada. Ela é provocada a partir do momento que você entra com uma ação judicial. E se ela entra com uma ação judicial, necessariamente você acordou, ficou definido em sentença que você deveria pagar a pensão. Ok. Você começou a pagar, depois você deixou de pagar. Então, nesse deixar de pagar, é que quem está recebendo a pensão, tá? Pode ir, sim, entrar com um pedido junto ao juiz para que a pessoa seja presa. Mas antes disso, digamos assim, há o chamamento da justiça para que você responda. Por exemplo, eu no período que eu fiz estágio, e aí mais uma vez a importância dos estágios, né? Eu fiz na Defensoria Pública da contestação de família. Gente, o que mais tinha era devedor de pensão de alimentos. Eu lembro uma vez que chegou um rapaz lá, que ele era garçom, ele pagava R$50 de pensão alimentícia. Aí ele disse assim, doutor, eu vou ficar preso? Eu disse, vai ficar preso sim. Só que, na verdade, esse período de contestação que é chamado, tá? Se você não comparecer, a justiça chama para você se manifestar. A partir do momento que você entra, né? A mulher entra com um pedido de atualização da pensão para que você pague o que está devendo, a justiça vai lhe intimar para que você responda. Se você chegar ao ponto de tudo que foi feito não responder, automaticamente o juiz vai expedir uma ordem de prisão, tá? Entretanto, gente, nessa pandemia agora, o coronavírus virou tudo de ponta cabeça, o CNJ publicou a recomendação número 62, em que no artigo 6º ele fala da prisão domiciliar por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, ficava a critério do juiz da execução de alimentos. Então, ficava a critério do juiz se iria ou não, né, autorizar essa prisão domiciliar para os devedores de pensão alimentícia, tá?
Porque, na verdade, gente, o que o David disse aí, né? Qual é o objetivo da prisão? É para ver o crédito adimplindo, ou seja, é um método de coerção, porque as pessoas vão ficar com medo de serem presas e automaticamente vão pagar, tá? Mas isso só acontece por devedor contumaz, ou seja, aquele devedor que sempre deve, que não assume o seu compromisso. O filho não é seu? Você não tem responsabilidade? Então vá trabalhar e pague a sua pensão alimentícia tranquilamente, tá? Assim que pagar, você pagou o que estava devendo, o advogado da parte deve pedir no processo o recolhimento do mandado de prisão expedido ou a expedição de alvará de soltura a ser expedido pelo juiz, tá certo? A súmula 309, ele fala lá, para saber se não há ordem de prisão, onde é que você vai encontrar? No site do CNJ, tá certo? Então, se existe algum de vocês aqui em sala e estão devendo alimentos e não sabem se foi expedido mandado de prisão para você, tá? Uma ordem de prisão, onde é que você vai descobrir? No site do CNJ. Você coloca lá o seu nome e vê se tem algum mandado em aberto para que você seja preso, tá? E aí a prisão acontece em qualquer lugar que a polícia possa lhe encontrar. A cobrança via judicial, o pagador será citado e deverá cumprir com suas obrigações. Podem ser cumpridos os mandados em qualquer hora, em qualquer dia, tá certo? Todo o tempo. Vai logo lá, né? Pode ser cumprido o mandado judicial em sábado, domingo, feriado, durante a semana, de 6 às 20 horas. Tá? Antigamente, o antigo CPC era de 6 às 18. O atual é de 6 às 20. Viu? Professora, Pois tenham muito cuidado. Oi. só uma dúvida. Aconteceu com um amigo meu, ele tem duas filhas, uma em cada casamento. Aí a mais nova, quer dizer, a mais velha, a qual sou até padrinho dela, a mãe dela colocou ele na justiça, só que como ele trabalha externo, ele estava tentando arrumar emprego e ficou desempregado um tempo e não conseguiu pagar. Quem fica na casa dele era o tio. Então, parece que foram os agentes da polícia lá, não entregaram nada por 2 ou foi 3 vezes, né? Aí, o que acontece? Quando parece que foi a filha dele que ligou e disse, pai, a minha mãe botou o senhor na justiça e faz um tempo já. Ele ligou uma coisa com a outra, né? Até porque ele sabia que ele era culpado porque ele não estava pagando, né? Isso. Acontece, ele foi direto no fórum lá e a moça que consultou disse que já estava um mandado de prisão expedido para ele mesmo, realmente. E aí, ele pagou o que estava devendo? Pagou. Não, parece que ele entrou lá com Com a como ele não foi defensoria? notificado, ele entrou com uma medida lá, não lembro o que foi, que primeiro permitiu que ele se justificasse e desse tempo para ele pagar, né? Que estava devendo. E ele foi preso, não, né? Não. Pronto. Tá vendo, gente? O que o Hugo tá dizendo é o que eu disse a vocês na prática. Na verdade, tá? O que é que acontece? A gente precisa entender que a justiça, ela não quer prender. Ela não quer prender. A justiça não quer prender. A prisão é a última solução, tá? Ou seja, a justiça quer que você se manifeste e diga. E aí é o que a Maria está perguntando aqui, ó, professor. E no caso de um pai que parou de pagar porque era aposentado e perdeu a aposentadoria, Maria, a justiça não quer nem saber se você tinha e perdeu. A justiça quer que você pague. É responsabilidade sua, necessariamente, pagar, viu? Em qualquer hipótese. Devem ter que ser cumprido o dever de pai custear o filho quando ainda não se pode sustentar. O David, quando o pai não tem condição de pagar, os avós são obrigados a pagar? Existe essa possibilidade também, sabe, David? Na verdade, ela é estendida, né, para os avós, mas isso também é em último caso, né? Por quê? Porque o que a justiça entende é o dois binômio, a possibilidade e a necessidade, né? De quem paga e de quem recebe. E a pensão é alimentos. A gente sabe, como a mãe da gente disse, que saco vazio não para em pé, e não para mesmo. Ou seja, automaticamente, tá? Você entende que a natureza, ela é alimentar. Então, precisa necessariamente que você cumpra com o que foi acordado. Ou
um acordo informal, onde você e a moça automaticamente entraram num acordo, ou um acordo judicial e você cumpra o que você propôs. E se eu perdi o emprego? A justiça não quer saber, ela quer que necessariamente você cumpra o que foi acordado. Não interessa de onde está vindo o dinheiro, ele tem que ser depositado naquela data que foi acordado, para que um Professora, problema maior não venha a acontecer na sua vida. Oi. desculpe interromper, eu tenho uma dúvida. O pai, ele pode optar por mandar literalmente alimentos, por exemplo, leite, enfim, alimentos em vez do dinheiro? Camilo, a justiça entende que o pai, ele pode, se a mãe acordar, os dois entrarem num acordo, parte dela sim, tá? Em média, 30% tem que ser em dinheiro, né? É isso que normalmente os juízes fazem, sabe? Porque o juiz entende que a criança precisa de outras coisas, né? Não só de alimento propriamente dito, mas de repente a criança ficou doente, precisa de um remédio e etc. Então, assim, independente do acordo que há, tá certo? E aí, se for muito tranquilo, ok, tá? E existem pessoas, inclusive, gente, que têm condição e dizem assim, eu não quero que você pague pensão. Não está na sua discricionariedade de querer ou não querer, tá certo? É obrigação de ambas as partes. E aí é o que eu disse na aula passada e vou dizer de novo. A responsabilidade de um filho é dos dois. A responsabilidade de um filho é dos dois. Não tem essa da mulher achar necessariamente que ela é a bola da vez, que ela é a cocada no deserto, né? A Coca-Cola no deserto. Não é assim. A mulher, ela tem a responsabilidade dela e o pai também. Então, é dos dois, viu? Não é só de um, não. Esse caso da Maria se enquadra na pergunta do David. Quando o pai não tem condição de pagar, pois é isso que eu disse. Eu já respondi. Na verdade, se o pai não tiver condição de pagar, ela, em último caso, Alisson, é chamada os avós, tá? Em último caso, é chamado os avós, mas necessariamente os avós podem sim vir, né, como entrar como ou litisconsórcio, não sei, né, numa relação em que necessariamente o filho não teve condição de pagar. Há casos que sim, mas os juízes deixam, assim, para em último caso, ter que chamar os avós, porque alguém vai ter que custear aquela pensão. E se o pai for de menor e não puder pagar, não interessa. Ele é pai e ele vai ter que se responsabilizar. Viu, gente? Não arranja o jeitinho brasileiro para tirar a culpa do pai. Ele é pai, ele é o responsável, ele não soube fazer o menino, porque ele vai saber trabalhar para sustentar o que ele pôs no mundo. É assim que a justiça entende. Viu? Aí a gente vai falar agora de capacidade. Olha lá, capacidade civil. O que é essa capacidade civil? A capacidade é a aptidão para adquirir direitos, sendo comum a toda pessoa e que possa exercer por si só. Só se perde com a morte, tá? A capacidade civil é a aptidão para adquirir direitos, sendo comum a toda pessoa e que possa exercer por si só. Só se perde com a morte. Aí nós temos 3 tipos de capacidade. O David, essa questão do menor é bem controversa, porque ele não responde pelo crime e tem que responder pela pensão. Lógico, lógico. Crime é totalmente diferente, né? Que não deixa de ser um crime, né? Ele abandonar um filho. Ó, a capacidade de direito, a capacidade de fato e a capacidade plena, tá? Vamos lá. A capacidade de direito ou de gozo do artigo 1º, que diz lá, tá certo? Vamos ver aqui. Gostaram, né? Vocês gostam, né? Não vão ter cuidado, não, quando vocês saírem com as meninas, viu? Todos vão engravidando e estão aí. Eu conheço policial que trabalha o mês todinho e no final o contra-cheque dele vem zerado. Porque o dinheiro foi todo para pensão alimentícia. Vocês imaginam isso? Né? Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz na vida, gente. Não é brincadeira você colocar um ser humano e você não assumir a responsabilidade sobre aquela criança. Aquela criança, no futuro, vai se tornar um adulto, tá? E fora isso, os traumas que você traz, né, para aquela criança, que muitas vezes o abandono afetivo é muito sério, gente. Não é o dinheiro que vai suprir o abandono afetivo, não, tá certo?
Tem, Hortência. Tem mulher que não pode ver uma farda mesmo, é isso mesmo, viu? E é qualquer farda, viu? Esteve fardado, se cuida, né? Porque senão o negócio fica brabo, viu? Ó, a capacidade de direito e de gozo é do artigo 1º do Código Civil, vocês gostam, né? Ó, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, tá? Vamos lá, a capacidade civil, né? Que todos nós temos. A capacidade de fato é o exercício. Eu também acho, João Paulo, é o melhor caminho, gente. Sinceramente, é o melhor caminho. Se você já teve filho e você não quer ter mais, faça uma vasectomia. Por quê? Porque a vasectomia, tá, vai impedir com que você tenha nas suas costas várias pensões para você pagar, até 18 anos, tá? A pensão. E se o menino chegar aos 18 e estiver fazendo faculdade, a justiça estende o período da faculdade. Se o curso são 5 anos, a justiça estende por mais 5 anos, tá certo? Só vale para curso universitário, não vale para curso técnico e outros cursos básicos, não vale. Viu, gente? William, e se já estiver um acordo entre o pai e a mãe, depois de um tempo, a mãe quiser colocar na justiça alegando que o pai nunca ajudou em nada? William, a questão é o seguinte, o que é que a gente tem que ser esperto, tá? A gente tem que ser muito inteligente. Por quê? Se você está pagando, tá? Se você está depositando dinheiro, você vai fazer o quê? Você vai guardar os comprovantes. Automaticamente, se você guardou os comprovantes, você tem algo para se defender. Se você foi na casa dela, foi um acordo verbal, e você está entregando alimento, está entregando alguma coisa, faça um recibo. Existe um recibo na livraria, escreva lá, dia tal, fui na casa de fulano, entreguei isso assim, assim, assado. Se fez as compras, guarda a nota fiscal. Se você não confia na outra pessoa, então guarde todos os meios de prova que você possa ter. Porque por mais bobo que pareça ser, a justiça trabalha com provas, tá? Então, assim, não tem como você necessariamente deixar de se defender se você levou e ela tá lhe acusando que você não tá pagando os alimentos, tá certo? Ó, misericórdia, fora que será mais uma pessoa órfã de pai. Com certeza, Janiele, trazendo problema para toda a sociedade, né? Por que é que hoje em dia existe tanta depressão? Gente, pelo amor de Deus, eu estava vendo essa semana na TV Cultura, tá? Quem puder assiste a TV Cultura, é maravilhoso. O jornal da TV Cultura, a repórter falando que no ano passado, acho que foi o ano passado, 800 mil jovens morreram de suicídio. Gente, não existe coisa pior na face da Terra do que a ansiedade, a depressão e tantas outras doenças emocionais, tá? Que estão batendo recorde em pleno século XX. Né? Essa questão máxima é até 25 ou não? O filho no ensino superior. Não, David, a questão não é pela idade, é pelo curso, tá? É pelo curso. Mas se ele, vamos supor, ele para a faculdade, ele tranca a faculdade, volta, tranca e volta, não sei o quê, o juiz poderá cancelar, viu? Se ele estivesse aproveitando, né? Porque a justiça entende o quê? Que a pessoa necessariamente, ele está estudando, está fazendo o curso, e que aquela pensão é para continuar ajudando nas despesas. Mas se vê que ele está agindo de má fé, tá? O advogado pode entrar com ação de exoneração de pensão, viu? Mas, por favor, tenha repouso após a vasectomia, pois a minha tia engravidou. Gente do céu, foi mesmo, Camila? Por devia processar, viu? O médico que fez. Só existe pensão alimentícia para filho? Para filho, eu não entendi a pergunta. O Carlos, e quando é o pai que cuida do filho, a mãe deve pagar a pensão alimentícia? Deve, Carlos. Ótima pergunta. Gente, se realmente... Só um minutinho, deixa eu só responder aqui, senão eu me perco. A pergunta que o Carlos fez é uma via de mão dupla, é para os dois, tá? Se o pai cria a criança e a mãe não, né? Se o pai fica na responsabilidade, não existe uma guarda compartilhada, tá? A guarda é unilateral, então ela tem que pagar sim pensão, viu? O pai tem que requisitar na justiça também, tá? Oi, professora, Oi, a respeito da pergunta do colega aí, se a pensão alimentícia
pode ser só para criança. Se eu não estou enganado, você pode fazer oferta de alimentos para o pai e para a mãe também, né? Sim, Que funciona como sim. uma espécie de pensão alimentícia. Praticamente, eu creio que seja quase a mesma coisa. Eu entendi agora. Na verdade, gente, essa manutenção que os filhos têm que dar para os pais, o próprio código coloca isso também, tá? O código, depois eu posso procurar para vocês. Eu acho interessante a aula por isso, porque a gente prepara uma aula e vocês começam a fazer milhões de perguntas, né? E aí, o que é que acontece? Na verdade, a responsabilidade, principalmente dos pais, quando eles não têm condição, eles já são idosos, tá? Eles não têm, de repente, uma aposentadoria, ou se aquela aposentadoria é pouca e etc., e o filho tem uma condição a mais, os pais podem, sim, judicializar para que os filhos possam pagar uma pensão para os pais também, viu? Pode sim. Triste Professora, realidade. Oi, deixa eu entendi. fugir um pouco do assunto da senhora. Ontem, o professor estava falando com a gente sobre normas heterozigoto. E aí a senhora falou aqui do artigo 1, e eu vi que ela tem um complemento no CPC. Ela seria, então, uma norma heterozigoto? Ave Maria, o que é esse heterozigoto? O que foi que vocês entenderam disso aí? Me explica aí. Não. Então, deixa que o tema é longo. É um complemento, ele falou que é um complemento. Aí eu ouvi aqui, eu achei Quando parecido. é uma norma em branco, professora, que exige complemento, aí ela pode ser homozigota, quando ela é complementada dentro da própria lei, Outro pelo que eu código, né? entendi também, Seria outro né? código. Ou então em outra lei, que eu acho que é o caso que o colega está perguntando aí. Como Isso ela que é eu vi. complementada por uma outra lei, talvez ela seja uma lei em aberto, em branco, Heterozigoto. né, que chama heterozigoto. Porque o complemento dela é no código do CPC. Aí eu achei parecido, mas não vou esticar, não, porque é outro assunto com a senhora aí. Obrigado, senhor. Pois é, porque assim, eu não sei porque que o professor colocou esse assunto de heterozigoto e homozigoto, não sei o que, de biologia. Mas, enfim, gente, se é uma norma complementar, tá? O código, por si só, ele se complementa entre si. Por isso que a gente tem o Código Civil, o Código de Processo Civil. A gente tem o Código Penal, o Código de Processo Penal. Sabendo que, automaticamente, a Constituição Federal ela está intrínseca em todo ordenamento. Quer seja Código Penal, quer seja administrativo, no que for, tá certo? É importante que vocês tenham, sim, essa noção de que as normas elas se complementam entre elas, tá certo? Muitas vezes no Código Penal, no próprio Código Penal, ele vai citar o CPC, né? E assim sucessivamente, viu? Ó, gente, que interessante. O Francisco Amon colocou aí, ó. Eu paguei pensão para o meu pai durante 5 anos, porque ele colocou na justiça. Tá vendo? Viu? Tem que ir pedir, né? Tem que pedir à justiça, né? Entrar com ação e etc. Quem tem filho barbado é gato. Tem um ali com 30 anos querendo pensão por causa do curso. O que mais? Na guarda compartilhada, alguém paga pensão? Claro, Jefferson, claro que sim. Paga sim, viu? Paga sim. Acho que ele está falando o marido da esposa. Jefferson, paga sim, viu? Na guarda compartilhada, a intenção da guarda compartilhada é justamente o pai e a mãe entender que essa responsabilidade é de ambos, da criação do filho. Por isso que muitas vezes uma guarda compartilhada, tá? Vamos supor, a mãe vai escolher uma escola para a criança, né? Ela tem que perguntar para o marido se ele concorda que a criança estude naquela escola, tá? A guarda compartilhada, muitas vezes, as crianças passam uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe. A guarda compartilhada, ela serve, sabe, pessoal, justamente para quem tem aquele equilíbrio entre as partes. O equilíbrio adulto, que a vida adulta nos chama a ter, tá? Então, quando esses dois conseguem administrar, então, automaticamente, essa guarda não tem problema. O que a justiça entende por guarda compartilhada, na verdade, e foi aprovada a guarda compartilhada, é justamente para que a gente desse, né, uma condição a mais do filho de conviver com ambos, com um e com o outro, né? A intenção da justiça é essa, mas é uma confusão
A guarda compartilhada, quando os dois não têm uma harmonia, quando os dois não entram num acordo, tá? É muito complicado. Então, vamos lá, gente. Olha lá. A capacidade de fato, tá? A capacidade de fato é o exercício ou de atividade. É a mesma coisa. Capacidade de fato, de exercício ou de atividade. É a mesma coisa, tá certo? Nem todos têm a capacidade de pessoalmente praticar atos da vida civil. Então, olha lá, o incapaz, tá? O incapaz só existe incapacidade de fato. Não existe incapacidade de direito. Capacidade de direito qualquer um tem, tá? Adquirir direito e contrair deveres em nome próprio. Mas há de fato, por exemplo, uma criança de 5 anos pode ser proprietária de um imóvel, porque ela tem capacidade de direito, mas ela não tem de fato. Por quê? Porque essa capacidade de fato necessariamente vai precisar o quê? De um representante para responder por ela, né? Por ela não ter essa capacidade de fato, automaticamente ela não responde, né? Se ela contrair alguma obrigação, tá certo? Deixa eu ver o que mais que eu trouxe para vocês. Vamos lá, vamos passando para ver se a gente consegue encerrar isso aqui. Aí a gente fala agora sobre a incapacidade civil, tá? Ó, o artigo 3º e o artigo 4º, ele fala sobre a incapacidade. O artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, todos os menores de 16 anos são absolutamente incapazes, tá? Olha aí o que eu coloquei. A incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. A incapacidade de uma pessoa é tida como uma exceção para o Código Civil. E devido a isso, a lei prevê taxativamente as hipóteses em que alguém pode ser considerado como incapaz. Geralmente, a incapacidade é atribuída a alguém para proteger aquele que não tem discernimento, maturidade ou alguma doença que o torne vulnerável, certo? Aí a Maria Helena Diniz traz para a gente, né? Deixa eu ver aqui. A Maria Helena Diniz afirma o seguinte: a incapacidade é a restrição legal ao exercício dos atos da vida civil, devendo ser sempre encarada estritamente, considerando-se o princípio de que a capacidade é a regra e a incapacidade é a exceção, tá? A capacidade é a regra e a incapacidade é a exceção, beleza? A incapacidade é o que eu coloquei, está no artigo 3º, a incapacidade absoluta, no qual o sujeito necessita de estar representado. Então, quando o sujeito é menor de 16 anos, tá? Necessariamente ele está com... Gente, quem está mexendo, pessoal, não mexe, por favor. Poxa. Ó. A incapacidade absoluta, no qual o sujeito necessita estar representado, está lá no artigo 3º. O representado por pessoa com capacidade civil plena, aqueles que têm sua vida gerida pelo representante. Então, quem vai cuidar do seu patrimônio? Quem vai responder por ele? O representante. Já a incapacidade relativa está no artigo 4º. Olha lá. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, os pródigos. Aí o parágrafo único, a capacidade dos indígenas será regulada pela legislação especial, tá? O indígena, ele não é relativamente incapaz, viu? O indígena, ele é considerado capaz também, tá certo? Ó, impõe estar o sujeito de direitos assistido por pessoa com capacidade civil plena. Os assistentes possuem o papel de assegurar a regularidade dos atos praticados ou negócios celebrados pelo assistido. Então, quem responde pela incapacidade absoluta? O representante. E pela incapacidade relativa? O assistido, tá? Ele vai ter um assistente que vai ficar dando, né,
a assistência necessária que ele precise, tá certo? Aí a gente vai para agora a teoria das incapacidades. O que foi que aconteceu? Antigamente, o próprio Código Civil, ele tinha, tá, ele tinha, em relação às incapacidades absolutas, outras pessoas. Hoje o Código estabelece que necessariamente é quem é menor de 16 anos. Mas, como a lei ela tem que se adequar à normalidade, aos organismos internacionais, à dinâmica social que ela pede, tá certo? Olha o contexto que vem agora falando das incapacidades, essa teoria das incapacidades. Ocorreu a inclusão do deficiente mental nas relações jurídicas, uma vez que não é mais possível falar de interdição por falta de capacidade quanto a essa pessoa. Inspirada na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e em seu protocolo facultativo, denominada como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o famoso Estatuto da Pessoa com Deficiência, surgiu para adequar nosso ordenamento aos parâmetros internacionais de inclusão e estabelecer, tá, diversas garantias aos portadores de deficiência, de modo a garantir aos portadores de deficiência o exercício de seus direitos de forma plena, visando a liberdade e a equidade. Então, assim, a gente vai ver mais aí à frente que, por exemplo, os que eram considerados por lei, né, pelo próprio Código Civil, incapazes, eles não tinham direito sequer de escolher com quem casar. Mas vamos lá. A convenção, né, considera pessoas com deficiência as que têm impedimento a longo prazo, de ordem física, mental, intelectual ou sensorial. O próprio Código diz isso, tá? O Estatuto. Os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Lá no artigo 12 do Estatuto, ele estabelece que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas, em todos os aspectos da vida. Então, gente, se numa prova vier falando para vocês sobre a teoria das incapacidades, tá? Vocês vão dizer justamente isso, né? Que as pessoas com deficiência, atualmente, né, pelo Código Civil, tá? Elas são vistas como pessoas capazes. E a convenção também, né? A forçação de barra foi a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, certo? Que forçou a barra para que o Brasil realmente aceitasse e mudasse. Desse modo, o fim a que se destinou o Estatuto das Pessoas com Deficiência foi o de inclusão social e jurídica, a aplicação do princípio da igualdade, além de buscar a dignidade do deficiente, garantindo-lhe direitos que são comuns a todos. Olha como é interessante isso, né, gente? Tá? Ai, gente, eu não estava nem vendo vocês falarem. Filho deficiente, pai, pensão vitalícia, capacidade civil, de fato, seremos capazes. Sim, professora, no caso de um pai usuário de drogas, não possui emprego sustentado pelo pai. Esse mesmo indivíduo tem um filho autista de 5 anos e desde recém-nascido sempre foi custeado pela mãe. O pai nem sequer quis dar a devida assistência, por sua vez a mãe da criança está com outra pessoa que absorveu o dever de pai. Porém, agora ele, o pai biológico, decide ingressar à guarda da criança. O que ocorre nesse caso? Ai, Jesus, o que ocorre é uma confusão grande, né? O Alisson, na verdade, o pai, ele tem direitos sobre todas as formas, tá certo? É direito dele, sim, visitar o filho, tá? E eu já vi casos em que o juiz colocou na certidão da criança o nome do pai afetivo e o pai biológico. Os dois, entendeu? Agora, existe parece roteiro, né, de novela. Existe uma situação que eu vi também, que foi assim, o cara, né, o pai não quis assumir o filho, a mãe casou com outra pessoa, essa outra pessoa registrou o filho como se fosse dele, e mais à frente eles se separaram e quiseram tirar o nome dele da certidão. A justiça não autorizou, entende?
Gente, é cada nó de gato que eu vou te contar, viu? Pelo amor de Deus, vocês não sejam nó de gato, tá? Pelo amor de Jesus, em nome de Jeová, façam isso. Viu? O Alisson, na verdade, a justiça vai definir e vai dizer que ele tem direito à visita. Porque assim, gente, é o que o próprio código diz, ó, bem aqui, ó. Aqueles que por causa transitória. Então, se ele estava como usuário de droga e automaticamente depois, né, ele deixou de ser e agora é uma pessoa, né, que ele não é mais incapaz relativamente, então ele pode sim, ele tem todo o direito. Então o juiz certamente vai autorizar que ele tenha sim aproximação com o filho, viu? É direito dele, gente, é direito de qualquer um de nós. Existe essa lei que pode botar o nome do padrasto na criança, é justamente a questão da certidão de nascimento, né? Aonde botar o nome do padrasto é justamente isso, ele registrar como filho, viu? Existe sim. Existem casos, inclusive, de relações homoafetivas que existem duas mulheres registrando a criança. Gente, de um modo geral, a legislação ela teve que ser flexível a determinadas situações que no dia a dia acontecem, né? Infelizmente. Infelizmente não, felizmente, né? Eu entendo que é felizmente mesmo, né? Meu amigo quer fazer isso. Pois é, tem que entrar na justiça. Pois que o pai já fez o registro. É porque assim, ó, de certa forma, você não pode usurpar o direito de pai, entende? O direito de pai tem que entrar com ação, né? De registro, né? De paternidade. Na verdade, ele precisa sim, como é que diz? A justiça não pode. Por isso que muitas vezes tem mulher que diz assim, eu não vou deixar você ver seu filho, não sei o que mais lá, nananã. É só a surtagem dela, né? Porque a justiça autoriza que seja, que ele tenha direito sim, viu? Então, olha lá. Desse modo, o fim a que se destinou o Estatuto, eu estou no slide 15, viu, gente? O Estatuto das Pessoas com Deficiência foi o de inclusão social e jurídica, a aplicação do princípio da igualdade, além de buscar a dignidade do deficiente, garantindo-lhe direitos que são comuns a todos. Dentre esses direitos, observa-se um ponto apreciado pelo Estatuto, que foi a tutela do direito do deficiente de constituir família e exercer a sua sexualidade, como bem cita o artigo 6º da lei. Olha lá, ó. Olha o que é que a lei diz, que para a gente é tão natural e tão básico, né? E que antigamente essas pessoas não tinham esse direito. Ó, casar e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, tá? Exercer o direito de decidir, né? De decidir sobre o filho, tá? De decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar a sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, exercer o direito à guarda, tutela e curatela, adoção como adotante ou adotanda em igualdade de oportunidades, tá? Com as demais pessoas. E a crítica, o que foi que a doutrina criticou? Na verdade, o pai da criança paga pensão, mas mesmo assim a mãe da criança quer mudar. Vamos lá. O que a doutrina quis dizer, vários doutrinadores questionaram essa teoria das incapacidades justamente por isso, alegando que em determinadas situações, tá, a pessoa ela não tem discernimento para que possa decidir casar, para que possa decidir constituir família ou adotar. Digamos assim, direitos que qualquer um de nós tínhamos e temos, né? Essas pessoas que eram consideradas incapazes, elas não tinham. Com o estatuto, né, e com a convenção, automaticamente elas passaram a ter. E aí há casos e casos. A gente sabe que existem pessoas, sim, que têm um nível mais elevado de deficiência, tá? Mas esses casos, essas exceções, a própria justiça é que vai definir. Mas, de um modo geral, porque toda regra é exceção, a gente sabe disso, de um modo geral, as pessoas elas têm, sim, esse direito, tá? E são consideradas capazes de toda sorte. Tudo bem? Turminha, vamos falar agora da emancipação, tá? O que é a emancipação, na verdade?
A emancipação é a antecipação da capacidade plena, tá certo? A emancipação, pessoal da Parangaba e Doroteia, vocês não têm líderes de turma? Mas se o pai oferecer algum grau de risco para os filhos, vi que o Brad Pitt não vê os filhos dele. Ei, Janiele, peraí. O Brad Pitt não é a legislação brasileira que determina a relação familiar do Brad Pitt, não, viu? Gente, vocês como estudantes de direito, operadores do direito, tenham muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente assiste um filme, vê uma notícia internacional e quer fazer essa correlação com o direito brasileiro. Não é, viu? Mas trocando para o nosso direito brasileiro, Janiele, na verdade, tá? Se o pai oferecer algum risco, necessariamente você, a mãe, tem que judicializar para que o juiz determine o acompanhamento ou de um psicólogo ou de um assistente social. Aquele que requisitar é que vai pagar as custas judiciais, do assistente ou do psicólogo. Porque depois o psicólogo, o assistente, vai fazer um relatório e vai enviar para o juiz, né? Porque o juiz, ele não tem essa capacidade, ele não é psicólogo, não é assistente social, tá? E aí, automaticamente, ele vai... Amo a análise e fico morrendo de medo de ficar fazendo essas correlações. É verdade, Romildo, tem que ter muita atenção. Porque é natural nosso, a gente assiste e diz assim, ai, começa a raciocinar, vocês agora que são estudantes de direito, vocês começam a ver determinadas situações, né? Por exemplo, quando eu vejo alguma situação na TV, naqueles programas policiais, a análise que eu faço é jurídica, sabe? Por exemplo, essa semana eu vi uma reportagem que o pai estuprava a criança, a filha dele, desde 5 anos de idade, em casa. Quando foi com 13 anos, foi descoberto. E ele ainda dizia, ele ainda disse, querendo justificar, sabe? Que a menina era que provocava ele com essa idade. Vocês já pensaram? Merecia um mó de pé grande, né? Imagina aí, uma criança de 5 anos, né? Indefesa, inocente, imagina, e um caboclo vai desse dizendo que era a criança que ficava se insinuando para ele, né? Mas, enfim, a emancipação, tá? Olha aí, a emancipação, eu coloquei o sujeito, tá? Total, Janiele, né? A antecipação, né? A emancipação é a antecipação da capacidade plena, econômica, política, cidadã, social, cultural, epistemológica, e a subjetividade que eu coloquei aí, né? Eu também acho, Eduardo. Põe essa aula no YouTube, professora. Tá, vou ver se dá para depois colocar lá, viu? Vou ver. E aí, gente, essa subjetividade é justamente o querer, tá certo? Ó, vamos ver. Quais são os tipos de emancipação? A emancipação é a antecipação da capacidade plena, sendo um ato irrevogável e irretratável. Olha que interessante, tá? Então, uma vez que foi emancipado, ele não pode simplesmente dizer assim, ah, eu não estou afim mais. Eu não estou afim mais. Larissa? Meu Deus. Fecha o som aí, Larissa. Ó, vamos ver aqui. Uma vez emancipado, não retornará à situação pretérita, tá? Leitura do artigo 5º. Vamos ver, turminha? Artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. É, os microfones da vida mesmo. Gente, vocês não têm noção. Ai, gente, eu tô gravando aqui. Não, minhas maluquices não dá certo gravando, não. Depois eu conto. Vamos lá. Artigo 5º. A menoridade. Olha onde é que entra a emancipação, ó. Gente, se fosse em sala, era tanta história que vocês iam ouvir, mas assim, gravando, não rola, não. Ó, a emancipação a gente encontra lá no artigo 5º. Vamos ver, artigo 5º, parágrafo 3º, né? Parágrafo único do Código Civil. A menoridade cessa aos 18 anos completo, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. De que forma vai cessar? Primeiro, pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvindo o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Certo?
Inciso segundo, pelo casamento, a emancipação. Terceiro, pelo exercício de emprego público efetivo. Quarto, pela colação de grau em curso de ensino superior. E quinto, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completo tenha economia própria. Então, a emancipação, turma, está no artigo 5º, parágrafo único. Escreve aí para vocês não esquecerem, quando ele fala, cessará para os menores a incapacidade, tá? E aí nós temos a emancipação, vários tipos, a emancipação voluntária, judicial e a emancipação legal. Olha como eu fiz bem bonitinho para vocês. Se vocês olharem no código, vocês escrevem ao lado, tá? A emancipação voluntária está no inciso 1º. Ó, pela concessão dos pais ou mediante um deles ou na falta do outro, por instrumento público, independente de homologação. E a judicial, por sentença do juiz, ouvindo o tutor, se o menor tiver 16 anos completo. E a emancipação legal é o inciso 2, 3, 4 e 5. Tá? É importante vocês colocarem, porque na hora que vocês estiverem estudando, fica mais fácil de lembrar, viu? Ó, a emancipação voluntária decorre da concessão dos pais ou de um deles, caso seja comprovada a ausência do outro. O processo deve ser realizado em cartório, através de escritura pública, sem necessidade de homologação judicial. Neste caso, deverá ter no mínimo 16 anos completo. Então, eu não posso, professora, emancipar voluntariamente um menor de 14 anos? Não, a lei não autoriza. Eu deixei bem claro aí para vocês, ó. A lei afirma que tem que ter, no mínimo, 16 anos para que ele seja voluntariamente emancipado. E judicial? Quando o menor não está no poder dos pais ou quando existe discordância deles sobre a situação. Neste caso, o pedido de emancipação será decidido pelo Poder Judiciário. O menor deverá ter, no mínimo, 16 anos completos. Vai ser ouvido, no caso, o tutor e o Ministério Público. Oi. Eu tenho uma dúvida sobre isso, essa questão da emancipação. Por exemplo, no caso aí, o menor de 16 anos, ele sendo emancipado, ele poderia, por exemplo, tirar a habilitação, carteira de habilitação? Pois é, existem algumas situações específicas, viu, Camilo? Sim. Na verdade, salvo engano, eu acredito que não, tá? Ele não tem. É por isso que algumas situações, por exemplo, em relação ao crime, principalmente, eu trouxe aqui umas informações para vocês que eu vou falar mais na frente, mas eu posso, inclusive, anotar, viu? Porque existe muita informação ainda em relação à emancipação, principalmente sobre algumas situações do dia a dia. Uma delas é justamente a carteira de habilitação, né? Que, salvo engano, não autoriza. A emancipação não autoriza a habilitação, só com 18, viu? Por isso que nem tudo autoriza quando eles são emancipados. Oi, diz. Aí, ó, o Hugo já colocou, não autoriza. Diz. Quem foi que ia falar aí? Oi, a emancipação é apenas para alguns atos da vida civil. Uhum. Na verdade, Clóvis, a antecipação, né, ele antecipa a capacidade. Eu botei bem aqui para vocês. A antecipação, a emancipação é a antecipação da capacidade plena, né? Só que essa capacidade, automaticamente, Dr. Hugo e associados. Verdade, gente. É outra coisa que eu ia dizer para vocês, viu? Para fazerem parceria com os colegas, de repente, quando saírem daí, montar o escritório, né? Capacidade plena. Só que a lei faz algumas exceções. A lei tem algumas ressalvas, viu? Por exemplo, quando a gente coloca aqui, né, da emancipação judicial, só para vocês terem uma ideia, tá? O casamento, em regra, é com 16 anos. O código diz que a idade núbil, né? A idade núbil do emancipado, tá? É 16 anos, tá certo? Com autorização dos pais. Mesmo se separar, continua emancipado, tá? Outra coisa aqui interessante.
Quando ele fala aqui da colação de grau, ele está falando colação de grau que é diferente da aprovação no vestibular. Colação de grau seria o término da graduação, né? Viu? Vamos lá. Se a emancipação for voluntária ou judicial, só produzirá os efeitos após o registro. A persistência da responsabilidade civil para os pais só para a emancipação voluntária. Por exemplo, outra coisa interessante que eu trouxe para vocês. Isso, Romildo, não pode. Ó, por exemplo, na área criminal. Na área criminal, né? Vamos supor que o menino foi emancipado e ele cometeu um crime. Automaticamente, tá? Quanto à emancipação voluntária. Isso ele está falando é emancipação voluntária. Se os pais quiseram, tá certo? Foram lá voluntariamente, né? No cartório, que não precisa de homologação judicial. Na emancipação voluntária, a responsabilidade é solidária dos pais em relação ao crime que ele tenha cometido, tá? A emancipação voluntária alcança a capacidade civil e não retira dos pais a responsabilidade de responder por atos ilegais praticados por seus filhos. Aqui eu tinha colocado já a carteira de habilitação que o Hugo já ajudou a gente, que não pode. Tá certo? Viu? E aqui, turma, eu coloquei para vocês, eu trouxe uma decisão, né, muito interessante, ó. Decisão do STJ em 2019. Na emancipação voluntária, viu, Romildo? Na judicial, não. Na judicial e na emancipação legal, não. Viu? Ó, a primeira turma analisou o mandado de segurança em que um candidato ao cargo de policial militar, olha, gente, presta atenção nisso aqui que acontece direto, viu? Analisou o mandado de segurança em que um candidato ao cargo de oficial da Polícia Militar foi excluído do concurso porque não tinha 18 anos completos no dia da convocação para o programa de formação. O ato de convocação ocorreu 9 dias antes do candidato, que já era emancipado, atingir a maioridade. O mandado de segurança foi indeferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Para o tribunal, a natureza do cargo de policial militar justifica que as especificações de idade sejam preconizadas no edital do certame, sem que isso implique lesão ou afronta aos princípios constitucionais. Já o relator do recurso em mandado de segurança, o ministro Sérgio Cuquina, afirmou, nesse caso, foi o que aconteceu. Eles entraram com a ação, o primeiro grau disse que realmente tinha razão, tá? Eles recorreram, e o recurso, tá? Em mandado de segurança, o ministro afirmou que, por disposição legal, a atividade administrativa deve se pautar, entre outros, pelo princípio da razoabilidade, com a consequente adequação entre meios e fins, além da observância do interesse público. Segundo o ministro, a exigência feita pelo edital de idade mínima de 18 anos na data da matrícula no curso de formação decorreu de mera interpretação da lei complementar estadual, que, na verdade, prevê a limitação de idade para ingresso na carreira de militar, certo? Na carreira de militar. Essa interpretação, que em outro contexto poderia ser tida como lícita, foi aplicada com tal rigor no caso concreto que, a pretexto de cumprir a lei, terminou por feri-la. Para o relator Cuquina, a pretexto de cumprir a lei, a exclusão do candidato desconsiderou a adequação entre meios e fins e impôs uma restrição em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público e não interpretou a lei de forma que melhor garantisse o atendimento do fim público, tá? E o recurso foi provido. Agora me diga uma coisa, nessa situação aí do policial, ele seguiu, para vocês, a opinião de vocês, ele ingressou na carreira militar ou não? O que é que vocês acham? Quem é que ia falar aí? Era o Romildo, é? Eu ia fazer outra pergunta, mas eu posso também entrar nesse mérito. Nesse caso, como ele entrar ainda no processo de formação, ou seja, ele ainda está sendo nomeado, Sim, né? Porque ele só passa a ser funcionário após o processo de formação, quando ele é convocado.
Então, mesmo nesse caso, seria a impossibilidade, que eu acho que seria o primeiro caminho Eu não entendi o que tu falou, diz aí de novo. Entendeu? Fala aí de novo, por favor, eu não entendi. Porque aí ele falou no início, mencionando que seria no processo de iniciação dele da formação, né? Do curso de formação. Certo. Nesse momento, ele ainda não é funcionário. Ele não está assumindo o concurso. Ele está entrando como se fosse na terceira etapa do processo seletivo do concurso, que ele pode ser reprovado. Que posteriormente, após a aprovação dele, é que ele vai ser convocado e aí sim ele é funcionário. Aí, nesse ponto aí até era o que eu ia perguntar, ele não poderia iniciar esse processo de formação, já que ele não está assumindo o cargo, ele está iniciando uma fase do processo seletivo. Vamos lá. Principalmente para quem quer... Vou fazer uma colocação. No caso, o edital aí fala que na data da matrícula, ele teria que ter a idade, 18 anos. Na data da matrícula. Ou seja, a matrícula para fazer o curso. Mesmo sendo uma das fases do concurso, o edital está prevendo que ele tenha, na data da matrícula, a idade adequada, a idade necessária que é pedido no edital. Nesse caso aí, ele não tem. Se ele não tem, ele também não pode fazer a matrícula. Olha, eu também concordo, professora. Eu acho que é inconstitucional, porque ninguém pode exercer ou se candidatar a cargo